Salve, paz e bem! Nosso curso de teologia, a partir dos padres da igreja, começa a tomar corpo. Nós vamos entendendo a história do cristianismo, a história da igreja, a igreja nascente, e trazendo com isso as reflexões teológicas. Calma, vamos entrar na profunda teologia. Estamos no início ainda. Nesse início da igreja apostólica, não tem uma teologia formada, própria. São os primeiros passos. Com o passar do tempo, a gente vai entrar no máximo da teologia, que nos faz entender a nossa fé, como os primeiros entenderam e refletiram sobre isto. Estamos então refletindo sobre a vida de Santo Inácio. Vimos no primeiro programa, quem pode acompanhar, é importante. Santo Inácio foi condenado à morte, e ele então está saindo de Antioquia até Roma. Nessa viagem de barco, que leva alguns tempos, onde ele vai parando, ele escreve cartas. Não se fala, quando chega em Roma, não se fala como foi o martírio dele, se foi martirizado ou não. Bem provável que tenha sido martirizado no ano 107 do imperador Trajano. Nós já vimos então algumas cartas que ele escreveu aos Efésios, aos Romanos, de modo especial, aos Traianos. Vamos agora continuar um pouco das cartas, que elas se repetem. O conteúdo delas se repete, mas vale a pena a gente poder meditar um pouquinho, mesmo que repetimos um pouco o conteúdo delas. A próxima carta é aos Filadelfienses. Ele escreve a eles, louva a comunidade e continua. Filhos da luz, luz verdadeira, evitai as divisões e más doutrinas. Onde estiver o pastor, aí deveis segui-lo como ovelhas. De fato, muitos lobos se fazem dignos de fé, através de aliciamento mau, e cativam os que correm com Deus. Caramba! Em nosso meio, diz Santo Inácio, tem lobos que se fazem dignos de fé. Fujam destas pessoas. Quem está seguindo na internet? Ele te leva à unidade da igreja ou critica a igreja? Corta. Corta. Não é digno de fé. Eu vou dizer, eu posso questionar a igreja? Pode, podemos não concordar com algumas coisas e outras, podemos concordar, mas vamos refletir, vamos discutir junto, vamos sentar nos conselhos com os padres reunidos. Lembra a carta de Clemente Romano, em que os leigos da comunidade revoltaram contra os padres e expulsaram? É heresia. É movido pelo diabo, pelo mal. Para nós, unidade é fundamental. Guarda isto. Todos aqueles que são de Deus e de Jesus Cristo, esses estão também com o bispo. Aqueles que, arrependendo-se, vierem para a unidade da igreja, serão também de Deus. Se alguém segue cismático, não herdará o reino de Deus. Se alguém caminha em conhecimentos estranhos, esse não participa da paixão. E olha, preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia. Primeiro século, início do segundo. Há uma só Eucaristia, e essa está dentro da unidade da igreja. É unidade junto ao seu bispo. Quem questiona, quem é cismático, que rompe, não herda o reino de Deus. Foi o Espírito que anunciou, dizendo, não façais nada sem o bispo. Guardai vosso corpo como templo de Deus. Amai a união, fugi das divisões, sede imitadores de Jesus Cristo, como ele também é de seu Pai. Fuja de todo aquele que lança em nós cisma, heresia. O que os olhos não vê, o coração não sente. Por isso não se dedique a isto, não perca tempo com isto. Exorto-vos a não fazer nada com espírito de rixa, mas segundo o ensinamento de Cristo. O Evangelho, porém, tem algo mais especial. A vinda do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão e ressurreição. Então, ou seja, ligados, unidos ao Evangelho. Vamos para mais uma carta de Santo Inácio de Antioquia. Como eu disse, estava repetindo, porque ele está enviando várias cartas para várias comunidades. Não tinha internet, Ctrl+C, Ctrl+V, então tem que fazer como era naquele momento. Vamos à carta aos Herminiotas, a comunidade que vive na cidade de Esmirna. Ele fala de Cristo,
sofreu tudo por nós, para que sejamos salvos. Ele sofreu realmente, não é aparente. Quanto a mim, sei e creio que mesmo depois da ressurreição, ele estava na sua carne, ou seja, Cristo ressuscita, ele encarnou e ressuscita também o seu corpo. Quero, porém, colocar-vos sobre aviso sobre as feras em forma humana. Não só não deveis recebê-las, mas, se possível, sequer encontrá-las. Somente rezem por elas, para que possam converter-se, o que é difícil, diz ele. Não queira sentar, ouvir aquilo que às vezes não vai te levar à unidade. Corte da sua vida. Reze por essas pessoas. Eles, olha só, olha o que está dizendo. Eles, os que romperam, cismáticos, se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que na sua bondade o Pai ressuscitou. Repito, estou na carta aos Hermeniotas, estou no ano 107 da nossa era, estou falando de um bispo, Santo Inácio de Antioquia, ligado diretamente aos apóstolos. Ele diz, essas pessoas que devemos nos afastar, eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério como os apóstolos. Respeitai os diáconos, como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo, ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. A Eucaristia que realmente reconhecida é presidida pelo bispo ou por aquele que ele alguém encarrega. Então nós, igreja, os bispos encarregam a nós, sacerdotes. Esta Eucaristia é válida. Os que são cismáticos não aceitam como corpo de Cristo, carne de Cristo, está aqui. E nós sejamos unidos. E onde estiver unidos ao bispo, à unidade, aos presbíteros, aí está a Igreja Católica. A palavra católica significa universal. A igreja para todos, universal. Então, quais são as características da Igreja Católica? É aquela que está unida ao bispo, é aquela que preside a Eucaristia, ou delegado por ele. Esta é a Igreja Universal. Esta é a Igreja Católica. E, por fim, chegamos à última carta de Santo Inácio, que é a única carta direcionada a uma pessoa, a Policarpo. E Policarpo sofrerá o martírio. E ele escreve, então, ao bispo Policarpo, da igreja de Esmirna. Vai dizer o seguinte: não deixeis de atender as viúvas depois do Senhor, és tu que deves cuidar delas, papel do bispo. Então é um bispo escrevendo a um outro bispo. Foge das profissões desonestas. Se alguém pode permanecer na castidade em honra da carne do Senhor, que permaneça. Olha aqui, um pouco do celibato. Se alguém pode permanecer na castidade em honra do Senhor, que permaneça na humildade. Se ele se gloria disso, está perdido. E consideram-se mais do que o bispo, está corrompido. Convém que os homens e as mulheres que se casam contratem sua união com o parecer do bispo, a fim de que seu matrimônio seja feito segundo o Senhor e não segundo a concupiscência. O que está aqui, gente? Matrimônio. Sacramento do matrimônio. Recomenda-se que aqueles que vão casar se casem com o parecer do bispo. Não é à toa que nós, no casamento, nós padres, somos testemunhas qualificadas. Nós reconhecemos, em nome do bispo, que aquele casal se uniu. Início do século II. E assim, meus irmãos,
Outras coisas mais aqui, vale a pena, eu estou colocando sempre à disposição para vocês um pequeno trecho da apostila, vocês possam mergulhar um pouco mais, estudar e ler um pouco da patrística, um pouco de teologia. Como eu disse, nesse início, nós não temos ainda reflexões teológicas profundas, porque não foram provocados. A comunidade está nascendo, então ela está mostrando como era a estrutura desta comunidade. Daqui a pouco, mais à frente, a gente vai ver que os cristãos serão perseguidos, os motivos pelos quais são perseguidos e como eles respondem a isto. E aí vem o momento da teologia profunda, a teologia a reflexão teológica, que é belíssima. Tá bom? Espero que você esteja gostando do nosso curso. Continue, indique a mais pessoas para que possamos crescer no conhecimento, para pertencermos à igreja que Cristo instituiu. Até mais.